Enquanto vinha aqui na Canção Nova, eu passei para visitar o Padre Marlon. Padre Marlon é fundador de uma missão que se chama Sede Santos, aqui em São José dos Campos. Eu visitei também o Padre Antônio Maria, que manda um abraço para todos vocês. E Padre Marlon, uma salva de palmas para ele. E Padre Marlon, para quem não sabe, além de ser fundador da missão Sede Santos, é também membro da Aliança de Misericórdia. Diga comigo, oh! Por quê? Por quê? Assim vamos dar a notícia e vamos acolher todos os irmãos que conosco participam do carisma como vítimas da misericórdia, porque ele se consagrou tendo uma doença rara, irreversível para os homens, apesar que nós consideramos ele um milagre vivo, tem até o filme Milagre Vivo, ele é, na aliança, vítima de misericórdia. São as pessoas mais preciosas para nós. São as pessoas que oferecem o sofrimento, a morte, a dor de uma doença que não pode ser curada, para a conversão dos pecadores e para que nós possamos evangelizar com força e com alegria o nome do Senhor Jesus. Então queremos agora acolher todos os irmãos que são vítimas de misericórdia através de um vídeo que o Padre Marlon gravou enquanto estava visitando ele. Celebramos juntos, está na UTI de um hospital aqui em São José dos Campos. Vamos assistir ao vídeo que ele queria mandar uma bênção para toda a família Aliança de Misericórdia. Cantemos eternamente as misericórdias do Senhor, junto da Aliança de Misericórdia, cantando uma canção nova. Caríssimos irmãos, Padre Marlon nos aqui, estou na UTI já há uns 13 dias, imagino eu, e estaria neste retiro das tendas dos 25 anos da Aliança de Misericórdia pregando, mas o bom Deus teve outra ideia. Ele não quis que eu estivesse pregando, mas ele quis que eu estivesse pregado na cruz. Então, a gente só pode dizer amém. Eu quero mandar um abraço grande para toda a Aliança de Misericórdia, de quem sou membro, como vítima da misericórdia, para toda a Canção Nova e para vocês que estão na Canção Nova ou pela TV participando desse retiro das tendas. Que seja uma efusão poderosa do Espírito Santo e uma graça de derramamento sem igual da Divina Misericórdia. E o Padre Marlon, além de ser fundador da missão Sede Santos, também participar conosco desse carisma através do sofrimento. Em particular para os sacerdotes, sim, para aqueles que precisam conhecer o amor de Deus. Sim. Queremos agradecer, meu Padre Marlon, mandar uma bênção juntos daqui, no hospital, onde ele está na UTI já há vários dias sofrendo, até com uma úlcera aqui na traqueia, e oferecendo esse sofrimento imenso, para que cada um de nós se lembre que tem um Deus misericordioso e santo, que sempre nos acolhe. Um abraço, uma bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa bênção por intercessão de Santa Maria, Mãe Santíssima, a Imaculada do Espírito Santo. Ótimo. Merece mais. Ele e todas as vítimas estão no nosso coração em modo particular. E também vocês sabem que na Aliança temos centenas de pessoas que adoram, intercedem, como falava Padre Pedro antes, é pela adoração, pela oração que nós vivemos do Espírito Santo e no Espírito Santo. Então, nós agradecemos a Canção Nova que vai colocar aqui na transmissão um telefone. Por quê? Fica com o celular preparado você também. Todos aqueles que desejam dar 1 hora de adoração por semana, que não é nada, perante todo o tempo que perdemos no celular e que perdemos nas distrações que o mundo oferece. 1 hora de adoração por semana muda a história do país e do mundo.
Não se esqueça, lá em Sodoma e Gomorra eram suficientes 10 justos para salvar 2 cidades. Levanta a mão quem de vocês quer ser esta vítima que se oferece na adoração para a salvação do mundo. Você está chamado para tomar posse deste dom, desta autoridade espiritual. Então escreva aqui o número que vai aparecer nas telas do internet, agradecendo a Canção Nova que vai agora transmitir pelo internet este número. 1 hora de adoração, você se compromete, liga neste número e através deste telefonema vamos criar uma grade de adoração perpétua, mais movimento de adoração perpétua virtual aqui no Brasil. Dá uma salva de palmas para Jesus. Porque grande o nome do Senhor, e Ele tem uma criatividade incrível. O Padre Pedro dizia que a aliança é muito diferente. Ele ensinou palavras em grego. Eu vou ensinar uma palavra em sardo, na minha terra natal da Sardenha. Faça assim com a mão, já sabem alguns de vocês, só assim, só uma mão assim. Coloca na frente da cara de quem está do teu lado, na frente da cara, e diga, aiô, aiô. Viu, Padre Pedro, é mais fácil do que a palavra em grego lá. Aiô, o que significa aiô? Irmãos, é tempo de despertar, é tempo de levantar-se, é tempo de tomar posse do carisma que o Senhor nos dá. O Espírito do Senhor está sobre nós. Entenda bem uma coisa, vai silenciando agora o teu coração, mesmo que alguns estejam já voltando do intervalo. Escuta a palavra do Senhor. Pega Lucas capítulo 4. Versículo 18. Vocês conhecem de cor, mas a palavra é sempre nova. E nós queremos deixar que esta palavra faça novas coisas na nossa vida. Como falou também o nosso irmão Padre Rodrigo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos ler juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Vamos ler de voz alta, mesmo que a tradução possa ser diferente. Tomamos posse desta palavra juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar uma boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Diga amém. 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 Irmãos, eu queria que nós entendêssemos uma coisa simples, mas vocês sabem que as coisas simples são as mais difíceis para serem compreendidas, porque parecem óbvias e a gente não dá importância a esta verdade. Esta palavra não fala de nós. Não fala de nós. Esta palavra diz a identidade de Cristo Jesus. Ele veio ao mundo neste poder, nesta autoridade, como Messias, como ungido esperado desde sempre. Atento, cuidado, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele que age no meio de nós. Coloco para vocês uma experiência que vivemos tempo atrás lá na Praça da Sé, que deixa entender isso que agora vou tentar aprofundar com vocês. Estávamos na Praça da Sé evangelizando e de repente apareceu um cara meio bêbado, borracho, como dizem na Venezuela, na Argentina, tem os nossos da Argentina. E aí de repente nós falamos: vocês querem que pedimos o Espírito Santo? Não! E ficou bem agressivo. Aí falamos: mas vocês gostariam que orássemos para você?
Ah, sì, sì, sì. Aí quando oramos, ele caiu no repouso do Espírito Santo e ficou lá um tempo. Quando levantou, ele era totalmente livre de todos os efeitos da bebida. E só falava, o barulho é doido, o barulho é louco, o barulho é louco, o barulho é louco. E nós falamos, que barulho, que barulho. Ele disse, não, aquele senhor de branco que apareceu, era cheio de luz. Ele me olhou e me disse, levanta-te. E ele se levantou livre de todas as consequências do álcool. E foi embora feliz, porque sentiu que aquele Senhor Jesus veio para libertar os oprimidos, veio para curar os enfermos, mas experimentou concretamente na sua vida isso. Aquilo que nós precisamos continuamente acolher. Não é apenas uma palavra, é uma presença. A presença do Senhor. Ele que evangeliza, Ele que cura, Ele que liberta. Jesus Cristo é vivo, Ele está no meio de nós, Ele age no meio de nós. Ele quer encontrar as portas abertas do nosso coração. Ele nos diz, quem tem sede, venha e beba, do seu coração jorrarão rios de água viva. Num dos últimos Talita Kum que celebramos, uma jovem estava lá. E quando oramos para receber o Espírito Santo, ela nos disse que a sua boca ficou seca, árida, árida, árida. Ela sentiu um fogo na boca, um calor na boca, uma sede tão profunda, e a sua língua começou a mover-se sozinha. Ela não acreditava no dom das línguas, nesse dom do Espírito Santo. E começou a orar, a orar, a orar, a orar, e pular de alegria, porque estava com sede. Gente, nós precisamos ter sede de Deus. Por isso desejamos mais, diga comigo, mais, 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 mais. Mais do Espírito, mais de Jesus. E por isso esta palavra, aiô, significa acorda, desperta, levanta, toma posse, coragem, força, ousadia no Espírito Santo. Nós precisamos sair como um rio de fogo para inflamar o mundo, neste anúncio de Cristo ressuscitado, Cristo que age, Cristo que transforma a vida, Cristo que cura e que liberta. Veja esta palavra que acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem é que batiza no Espírito Santo? Quem é que batiza no Espírito Santo? Eu quero escutar este nome que está acima de todo nome, com toda força e com toda autoridade. Quem é que batiza no Espírito Santo? Mais forte, quem é que batiza no Espírito Santo? Jesus. Atentos que quando nós pronunciamos o nome de Jesus, nós pronunciamos aquele nome perante o qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. E quando proclamamos o nome de Jesus, como diz São Paulo na carta aos Romanos, nós já somos salvos. Quem proclamar com seus lábios o nome de Cristo Jesus e crer no coração que o Pai o ressuscitou dos mortos, é salvo. Quem é que batiza no Espírito Santo? Quem é que é ungido para anunciar a boa nova aos pobres? Jesus. Quem é que é enviado então para libertar os presos? Mais forte, quem é que liberta os presos? Quem é que dá vida e luz para os cegos? Quem é que liberta os oprimidos? Quem é que anuncia o ano da graça do Senhor? Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Nós precisamos proclamar o nome de Jesus e deixar Jesus acontecer na vida das pessoas. Irmãos, veja uma coisa simples. No capítulo 7 de Lucas, pode pegar agora, versículo 22. A um certo ponto, João Batista teve uma dúvida se realmente Jesus era o Messias. Se era aquele que estava sendo esperado por milênios pelo povo de Israel.
Então mandou 2 discípulos para perguntar para Jesus. Quando os discípulos chegaram, nós lemos no versículo 21 do capítulo 7 de São Lucas. Nesta hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças e enfermidades. E espíritos maus, devolveu a vista a muitos cegos. Depois, atentos, lhe respondeu: vão e contem a João as coisas que vocês viram e ouviram. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem a boa notícia. E feliz daquele que não se escandalizar por minha causa. Irmãos, atentos. Eu vou repetir. Quem é que devolve a vista para os cegos? Quem é que cura os coxos? Quem é que purifica os leprosos? Quem é que devolve audição aos surdos? Quem ressuscita os mortos? Quem anuncia boa nova aos pobres? Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, antes contei a experiência deste cara que caiu e levantou dizendo bagulho louco. Porque eu creio muito nisto. Porque experimento isso todos os dias. Basta um momento só em que você abre a porta a Cristo. Ele entra e te dá todas as graças necessárias para realizar a missão que Ele te confia. O segredo é entender que não somos nós que fazemos nada, é Jesus que faz tudo. Quando Maria Paula morreu, alguns começaram a contar, e a mãe em particular da Maria Paula começou a dizer quantas coisas boas ela tinha feito. Maria Paula estava em coma, já entrando na casa do Pai, já estava vendo o trono do Pai. Disse para a mãe: eu estava já no paraíso, mas Jesus me permitiu de voltar para consolar o teu coração. E quando a mãe dizia que quando era jovem dava o lanche dela para uma colega pobre, e a mãe nunca soube disto. Quando a mãe dizia que quando chegou um pobre em casa, ela deu o copo de cristal mais lindo e mais precioso que tinha para o pobre, a mãe xingou Maria Paula dizendo: mas você não pode, o pobre vai pensar que somos ricos, vai nos roubar. E Maria Paula disse: mas se você acolhesse o prefeito da cidade, hoje está aqui o prefeito da cidade de Salto, agradecemos a sua presença, o que você lhe ofereceria? E ela disse: o copo melhor. Aqui é Jesus, mãe, aqui é Jesus. E a mãe contava estas coisas enquanto ela voltava na casa do Pai. E Maria Paula teve a força de interromper a mãe e disse: não é importante aquilo que eu fiz, é importante aquilo que Jesus fez na minha vida. Deixa Jesus viver em ti. Quem proclamar o nome do Senhor e acreditar no coração que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo aqui e agora, já mergulha na presença do Senhor, já recebe só por isso a cura que você precisa, a libertação que você precisa. Você se torna uma nova criatura, num momento só. Jesus vivo quer inflamar o teu coração. Ele quer viver em ti. Ele quer orar em ti. Ele quer falar em mim. Ele quer estender as mãos através das minhas mãos e com os meus pés ir ao encontro daqueles que não conhecem, que sofrem. Mas é Jesus, não sou eu. Ele é aquele que é enviado do Pai, aquele que é ungido do Pai, aquele que abre os olhos dos cegos. Ele é. E aí eu desejo Ele. Eu quero intimidade com Ele. Eu quero proclamar o nome dEle nas prisões, nas ruas, nas praças. Eu quero proclamar a libertação dEle. 2 domingos atrás estávamos na Cracolândia, como fazemos todo mês.
E quando eu cheguei lá, se formou uma fila de pessoas na Praça da Sé. Agora já a Cracolândia, graças a Deus, não se encontra concentrada num lugar. Aí na Praça da Sé, vieram alguns irmãos e me cercaram, porque estão com sede, irmãos. O mundo está com sede, o mundo está desesperado por Cristo. Tem um grito no coração do homem, tem um buraco no coração do homem. Como dizia Dostoiévski, do tamanho de Deus que nada pode preencher. Aí quando se aproximaram esses irmãos, disseram: o senhor é padre, nos fale de Jesus. Comecei a falar de Jesus, de repente um deles disse: padre, mas para mim terá perdão, para mim terá perdão. Eu falei: Jesus veio por isso, para perdoar os pecadores. E se você sente que pecou muito, você é o mais procurado por Ele, o mais amado por Ele. Ele me disse: padre, mas eu fiz pecados muito graves, muito graves. O cara era do crime. E vocês podem imaginar tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu, tudo o que ele realizou no crime. Eu disse: mas se você agora, nesta praça, foi uma confissão pública, todo mundo escutou, estiver arrependido, eu posso te dar o perdão. Ele me disse: mas eu posso ser perdoado de tudo que fiz, se você estiver arrependido, se você quiser acolher Jesus no teu coração como teu Senhor, se você realmente quer uma vida nova, se você quer romper com o pecado, neste momento, você pode ser uma nova criatura. Aí impus as mãos e dei absolvição para este homem. Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, quem é chamado ao sacerdócio, não negue nada para o Senhor. Ele precisa de homens que sejam canais de misericórdia no mundo, que está desesperado por misericórdia. Se você sentir o chamado, se você sentiu o chamado quando era criança, lembra-te que naquele coração de criança, Jesus tem falado e tem chamado. E mesmo que o mundo tentou te desviar da tua missão, não perder a graça, porque o mundo está desesperado pela misericórdia. Quando eu dei a absolvição, ele começou a pular e gritava: aqui tem um que perdoa os pecados, aqui tem um que perdoa os pecados. E me disse: porque os pastores não perdoam os pecados, eles não têm este dom, mas aqui eu fui perdoado de tudo, já não existe mais o passado, eu sou uma nova criatura. Irmãos, basta um momento só, em que nós abrimos a porta para o Salvador, porque está vivo, e você recebe conforme a tua confiança, como Jesus disse para Santa Faustina. Se você confiar pouco, recebe pouco. Se você eu quero receber mais de Deus. Espero que meu médico não assista aqui, porque não posso pular, ele disse. Mas, como não pular quando você experimenta a graça do Senhor? Quando você vive esta presença de Deus, que é fogo vivo, que te purifica, que te lava, que te transforma, que te cura, que te liberta. Só que atentos. Pega agora a palavra de Deus. Em João, capítulo 12. E peço aos músicos que preparem o nome de Jesus. Eu quero que hoje seja o nome de Jesus glorificado aqui, mas com toda a unção do Espírito Santo, porque só pronunciando este nome, apenas pronunciando este nome, nós já experimentamos a graça da salvação. Diz assim, versículo 21. Aconteceu que alguns gregos procuraram os apóstolos, se aproximaram de Filipe, versículo 21. Aquele que era de Betsaida da Galileia, e pediram dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Diga você também: quero ver Jesus. Quero ver Jesus. Não tem homem que resista. Quando eu falei com meu pai
que era contrário à igreja, que não queria que me tornasse padre. E como eu comuniquei para ele a minha experiência de Jesus, ele começou a chorar. Nunca imaginava e disse: é aquilo que sempre procurei, mas ninguém me falou. Não tem homem que não tenha sede de Deus. Queremos ver Jesus. Eram gregos, eram pagãos. Filipe falou com André, os dois foram falar com Jesus. Então Jesus respondeu-lhe dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, e garanto por vocês, se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, ficará sozinho, mas se morrer, produzirá muito fruto. Se alguém quer servir a mim, que me siga. Sabe o que significa isso? Que ver Jesus significa deixar viver a palavra em nós. Significa ser este grão de trigo que cai na terra. Significa viver Maria, a nossa fundadora, que disse no Evangelho de João só 2 palavras em Caná de Galileia: não tem vinho. Ela olhava uma humanidade destruída. Aqui no Brasil temos 2 milhões de jovens que se cortam, que se mutilam. Temos 11 pessoas que cada minuto tentam o suicídio. Não tem vinho. As famílias estão sendo destruídas por Satanás. Religiosos, padres, estão perdendo a alegria do próprio chamado, porque é um tempo de grande provação para a igreja. Não tem vinho. E ela disse também, aquela que é a terapia: fazei tudo o que ele vos disser. Quando você vive a palavra, você torna Jesus vivo, você se torna com Maria, capaz de gerar Jesus hoje na história. Antes o padre Evandro disse, o fundador: eu não sou fundador, sou um dos cofundadores com Maria. Com Padre Antonello e Maria Paula, nós fomos escolhidos como burrinhos, porque somos os mais fracos entre vocês, para que vocês saibam que a obra é de Deus e não da criatura. Para que você saiba que o chamado não vem de nós, vem do Senhor, que desde o seio materno os escolheu, para que vocês comigo, como únicos e todos nós, discípulos do Senhor, possamos deixar viver a palavra em nós. Quando eu tinha 18 anos, eu senti o chamado muito forte, eu resisti muito. E dizia: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu sou pobre, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou enfermo. Eu estava doente na época. E uma pessoa em língua disse: você que diz, sou fraco, sou enfermo, sou pobre, é verdade. Por que não deixa viver Jesus em ti? Quanto mais fraco você é, tanto mais o Senhor pode te usar. Como disse Padre Pedro antes, quanto mais você reconhece a tua fraqueza, tanto mais o Senhor terá a possibilidade de usar-te na sua misericórdia. Irmãos, somos todos pobres, pecadores, perdoados. Mas o Senhor, pela força da palavra, transforma os pecadores em santos e testemunhas da misericórdia do Senhor. Coloca a mão no coração, invocamos juntos o nome do Senhor, o nome de Jesus. E sabe por que Jesus fala do grão de trigo? Parece que não tem nada a ver. Querem ver Jesus? Jesus mostra um grão de trigo que morre. Por quê? O padre Paulo Ricardo nos explicou ontem. Muito vale o que muito custa. Quando você dá vida, por causa do amor que você recebeu, que te impulsiona para dar a vida por Cristo, você mostra aquele amor que é capaz de amar como Jesus amou. E os outros veem em Jesus a tua vida. E vem Jesus na tua vida. Porque você dá vida. Esta noite ficamos acordados até quase 2 horas, com vários irmãos. Porque estávamos lutando em favor da vida. Tinha perigo que fosse aprovada uma moção contra a vida. Oramos, nos ajoelhamos, intercedemos
Porque o mundo precisa de você. Porque sem você não dá. Porque você pode mudar uma história. E no Supremo Tribunal, esta moção foi reprovada com 6 votos contra 1. Foi um milagre. Um milagre do Senhor Jesus. Porque tem irmãos que dão a vida para que a vida seja resgatada. Em todas as fases, em todas as dimensões. Tem irmãos que sofrem e choram e oram. E levantam um clamor no Espírito. Para que o Brasil seja a terra de Santa Cruz. A terra de um novo Pentecostes. Mas Jesus precisa de você. Coloca a mão no coração. Invoca o nome de Jesus. Ele que te chama. Ele que te envia. Ele que quer viver em ti. Pronuncia este nome com toda a doçura, porque o nome mais doce não há. Com toda a alegria, com todo o poder, com toda a unção, no Espírito Santo, porque é Ele que batiza no Espírito Santo e fogo. Vai repetindo este nome no teu coração. Vai proclamando este nome com toda a autoridade que o Senhor te dá. Abre as tuas mãos e recebe em nome de Jesus autoridade para curar e para libertar. Em nome de Jesus. Ele que quer libertar, Ele que quer curar. O mundo precisa desesperadamente de Cristo. Homens e jovens precisam desesperadamente de Cristo. E Cristo precisa desesperadamente de ti. Ele te escolheu desde o seio materno. Ele te ungiu no Espírito Santo. Ele quer viver em ti. Ele quer agir em ti. Ele quer evangelizar com fogo pelos teus lábios. Ele quer cantar em ti. Ele quer tocar em ti. Ele. Porque ele estava na forma de Deus, mas renunciou a si mesmo, renunciou ao direito de ser tratado como Deus, por ti esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, tornando-se semelhante a ti. Sabe por quê? Porque você é bonito e bonita para Deus. Ele quis semelhar a ti, para que você possa semelhar a Ele, para que você possa retomar aquela imagem que a causa do pecado de Adão e Eva foi destruída. Retoma esta imagem porque Ele pegou a tua imagem, assumiu a tua imagem, se rebaixou por ti. Encontrado na figura de homem, rebaixou-se a si mesmo. E Ele nasceu no seio da Virgem Maria. Ele se tornou homem, carregou uma carne, sentiu fome e frio e sede e a fadiga do trabalho por ti.
Perciò ele foi preso, foi torturado, foi flagelado, foi curado de espinho, foi crucificado, morreu por ti, gritando o abandono do Pai, aquele abandono que você experimenta toda vez que peca, porque ele quis descer até o inferno onde você cai por causa do teu pecado. Ele carregou a tua morte para que você viva nele. Ele se tornou obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou por ti. Gli deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Grita: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha Jesus vida. é o Senhor do meu passado, Jesus é o Senhor Jesus do é meu o Senhor do passado. meu futuro, Jesus é o Senhor do meu futuro. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Jesus é o Senhor. Senhor da canção nova, Jesus é o Senhor da canção nova. Jesus é o Senhor da aliança de misericórdia, Jesus é o Senhor da aliança de Jesus é o Senhor da presidência, Jesus é o Senhor da presidência. Jesus é o Senhor de todos nós. Jesus é o Senhor de todos. Jesus, 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 Jesus. Jesus, diga com autoridade: Jesus, 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 Olha que bonito. Eu recebi uma carta de um jovem que estava presente numa evangelização que fizemos na Praça da Sé. Era a época do Natal. Nós no Natal fazemos esta evangelização. Aproveitamos para convidá-los todos na rua, porque no Natal muitos esquecem do grande presente, do único presente que dá sentido ao Natal. E nas ruas, enquanto as pessoas vão nas lojas doidas para gastar dinheiro, e comprar, os nossos jovens e adultos da aliança vão para evangelizar, e para dizer que Jesus é o Senhor do Natal, que Jesus é o presente do Natal, porque nós queremos evangelizar oportunamente e inoportunamente, em todo lugar, nas prisões, nos hospitais, nos ônibus, no metrô, e fazemos isso com toda a alegria de poder anunciar o nome de Jesus. E aí na Praça da Sé, nós estávamos pregando e orando, e de repente, naquele momento o Senhor me inspirou, me disse: "Eis que estou à porta e bato, a quem abrir eu entrarei e serei com ele." E aí naquele momento tinha um jovem que um mês depois me mandou esta carta. Quero primeiramente agradecer a Deus, Jesus, pela tua existência, pois sem você, seu amor por mim, eu não existiria, pois você é a razão do meu viver, de tudo o que vivo hoje. Esse dia é muito especial para mim, é o dia mais feliz da minha vida. Irmãos, o dia mais feliz da tua vida é o dia que Jesus se torna Senhor da tua vida. Estou comemorando o teu aniversário, Jesus, desta vez com muita alegria, com muita paz. Uma paz que vem do fundo do meu coração, da minha alma, de todo o meu ser. Tudo isso porque estou comemorando o seu aniversário de um modo diferente, sem estar embriagado, com bebidas alcoólicas, mas embriagado com o óleo da sua unção. Sem estar cheirando cocaína, mas sim cheirando o perfume agradável que vem de ti. Sem estar armado com revólver, mas sim armado com a espada da verdade e da justiça. Sem estar roubando, mas sim dando amor ao próximo. Sem estar matando, era um traficante, mas sim resgatando almas para Deus. Sem estar trancado num motel fazendo sexo com uma prostituta, mas sim gozando da felicidade que Deus me dá. Sem estar preso numa penitenciária, porque já fui preso, mas sim preso no teu infinito amor. Por isso eu quero aproveitar esse dia como se fosse o último dia de minha vida, que nesse dia tão especial, que é o teu aniversário,
O único presente que lhe trago é a felicidade de estar com você e com os meus irmãos, junto com o pai e a mãe. Um abraço do seu irmão pecador, Fábio. Abacuque quer te abraçar. O abraço do Senhor que te recolhe lá no fundo do poço. Levanta a mão de novo, mas abre o coração. Ele está à porta e bate. A quem abrir, ele entra neste momento e te dá toda a graça necessária para a tua salvação e para a tua missão. Ele quer alastrar um incêndio de fogo na terra. Ele está ansioso. Está escrito que o Espírito Santo percorre toda a terra procurando em que manifestar o seu poder, a sua glória. A Jéssica que está aqui, ela foi alcançada por este fogo. Lá no Ceará, tem um povo numeroso do Ceará, uma salva de palmas para o Ceará. Lá no Ceará, ela com outros irmãos, com o Padre Rodrigo, outros, sentiram este fogo. Abre o coração. Vamos cantar pela última vez este nome que está acima de todo nome. Mas que entre no fundo do teu coração. Como entrou no coração de Jéssica. Como entrou no coração de Victor. Como entrou no coração da Rafaela, de Padre Pedro, da Tati, da Danúbia. Ele quer entrar no teu coração. Como entrou no coração da Maria Paula, de Padre Antonello, de Padre Henrique, muito mais, muito mais. Ele quer fazer muito mais contigo. E o que aconteceu com este Jesus que não te deixa sossegada? Irmãos, bom dia. Eu me chamo Jéssica, sou missionária da Aliança de Misericórdia na missão do Ceará. E junto com alguns irmãos que estão aqui, o Senhor tem inquietado o nosso coração com essa palavra. Me enviou para libertar os presos e proclamar o tempo da misericórdia. Há 2 anos e 3 meses nós evangelizamos em 2 penitenciárias, lá no Cariri, em Juazeiro do Norte. E o início dessa missão aconteceu numa missa no dia do Sagrado Coração de Jesus, em que o Padre Rodrigo foi celebrar e levou alguns membros da fraternidade e os jovens da escola de evangelização. E durante a missa, um policial sentou do nosso lado e depois que o padre fez a reflexão do evangelho, uma palavra inquietou o meu coração. O evangelho desse dia era: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. E ao final da missa, eu procurei aquele policial que estava sentado do meu lado e eu falei assim: irmão, essa palavra ela fala de um cansaço e fala também de Jesus que te chama. Só que o cansaço que você vive hoje não é um cansaço físico, não é um cansaço que o sono e o descanso te restauram, mas é o cansaço da saudade de Deus. Deus tem uma missão para você aqui dentro desse lugar. E eu lembro que quando a gente voltava para casa, né, já na saída do presídio, estava tendo um outro evento nesse dia, e alguém chamou o diretor da unidade para entregar os certificados. E era justamente aquele policial que estava sentado do nosso lado. Eu lembro que na volta eu falei assim: Danúbia, se a gente não abriu as portas para o carisma nessa penitenciária hoje, eu acho que eu fechei. Porque eu falei umas bebeiras aí, né? E aí, dias depois, o diretor da unidade, ele nos procurou para realizar outra missa como aquela, né? A missa e a adoração. No mês seguinte, realizamos outra missa, depois mais outra missa. E foi tomando uma proporção muito grande. A graça de Deus foi entrando naquele lugar, porque, ainda que seja um presídio, a graça de Deus ela é livre no nosso meio. Hoje, na Penitenciária Industrial do Cariri, a gente tem um terço, Cenáculo com Maria, que acontece a cada terça-feira, 2 missas e adoração, 2 vezes no mês,
E a catequese que prepara os presos para o sacramento do batismo, primeira Eucaristia e Crisma, todo sábado. E na cadeia regional nós temos um grupo de oração que acontece a cada 15 dias, que os jovens da escola de evangelização estão à frente. O que Deus coloca no meu coração é que muitas vezes nós temos um impulso do coração, né? O Espírito fala conosco e nós precisamos, às vezes, se deixar ser conduzidos, né? Talvez se naquele momento eu tivesse calado, não aconteceria isso. Deus procura, né, cada um de nós para que nós possamos testemunhar essa misericórdia. E algumas experiências marcantes do presídio é que, depois que o diretor nos procurou para essa parceria da evangelização, né, o mês passado ele fez o Talita Cum, lá com o grupo Sementes, e a primeira coisa que ele falou, ano que vem vamos fazer um TK no presídio, né? Irmãos, nós iniciamos o texto porque existe uma evangelização da pastoral carcerária, a qual a Silene aqui que está à frente. Só que a expressão da Igreja Católica era muito pequena dentro daquele presídio. E nós queríamos ensinar a rezar o texto, a devoção à Imaculada do Espírito Santo. E nós iniciamos o texto nos corredores do presídio. E vivemos uma experiência muito grande de providência, porque foi aumentando. Iniciamos o texto com 30, com 60, daí a pouco não cabia mais dentro do espaço. E eu lembro que a direção nos procurou e disse assim, olha, tem um espaço abandonado aqui dentro da unidade, tem capacidade para muita gente. E se vocês quiserem, a gente pode ceder esse espaço para vocês evangelizarem, ser o espaço da evangelização de vocês. Humanamente falando, né, eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, né, estamos em tempos difíceis, de dificuldade financeira na comunidade, e eu lembro que eu falei assim, não, vamos colocar isso aí para frente, né, se for vontade de Deus, vai acontecer. E aí um dia nós chegamos para rezar o texto, eu, outra missionária e jovens da escola, estava lotado, um calor insuportável, assim, né? E eu parei, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu lembro que eu me aproximei, né, e eu falei assim, por que vocês colocaram desse tanto de preso para rezar? Está muito quente, muito cheio. E ele me deu uma resposta assim, eles não estão reclamando. Na hora eu entendi, né, que eu estava sendo mesquinha. Eu lembro que na saída do presídio, eu parei no espaço, né, no galpão, e eu falei assim, ai, Jesus, você sabe que eu estou tremendo as pernas, né? Que, no fundo, eu tenho medo de me comprometer, de pedir, de assumir essa responsabilidade. E eu lembro que eu falei assim, olha, aqui, na primeira semana, a gente gasta 10 mil reais nesse espaço, porque é muito grande. E eu não posso pedir a quem já contribui, quem colabora com a comunidade, né? Mas fiquei com aquele desejo no coração. Eu lembro que a meditação do evangelho desse dia era da mulher que ela entra e ela derrama um frasco de perfume. Jesus falou muito no meu coração, porque ela não olhou o valor do dinheiro. Ela olhou para Jesus, né? E eu lembro que eu fui dormir nesse dia. Antes de dormir, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para algumas pessoas, falando da missão e pedindo ajuda. E no outro dia, eu recebi um Pix com um valor muito alto, para iniciar a reforma desse lugar. E eu lembro que eu fiquei assim, será que a pessoa confundiu, né? No outro dia eu falei assim, bom dia, muito obrigada. E a mensagem que ela me respondeu foi, o carisma da aliança é lindo, essa ajuda é para que vocês continuem evangelizando. Eles precisam de vocês. E aí esse foi um primeiro passo para a gente começar a reforma desse galpão. Iniciamos há 6 meses atrás. Era só um galpão e hoje é uma capela, onde a gente realiza missa, onde a gente faz adoração, onde a graça de Deus desce naquele lugar. Muito mais do que estrutura, irmãos, eu falo aqui de confiar na providência. Eu lembro que um direcionamento que falava muito o coração, padre, é o que eu aprendi com o senhor, né? Quando a gente reza, se é vontade de Deus, a providência chega. Olha, na aliança, a Jéssica falava, estávamos com dificuldade econômica.
Nunca tivemos um tempo sem dificuldade econômica. Mas, apesar disso, a obra cresce cada dia. E se realizam obras extraordinárias, começando sempre sem dinheiro. Porque quando Deus quer, Ele manda, como você acabou de dizer. E aí, irmãos, nesse presídio são cerca de 1.600 presos. E na penitenciária, onde evangelizamos também, 600 presos, né? E o material foi chegando, as doações, o forro, que era o mais caro, né? Era um valor de R$7.000, nós ganhamos o forro todo de uma pessoa que trabalhava com isso. E em 6 meses nós construímos a casa de Deus naquele lugar. Os presos fizeram tudo, o alicerce, o piso, eles construíram também os móveis, né, do altar, o ambão, a mesa do altar, a cruz, conseguimos um som. E dias atrás, né, antes de vir para a festa das tendas, nós estávamos rezando e um preso falou assim: irmã, eu preciso testemunhar uma coisa. Quando foi falado para nós que ia construir uma capela dentro do presídio com doação, eu pensei, eu só vou sair de Alvará daqui 8 anos e eu não vou ver isso construído. Porque as coisas de Deus demoram. E de doação, e sendo para nós, aí aqui não chega mesmo. Mas hoje eu estou aqui rezando o texto, embaixo desse lugar. Deus tem pressa. Deus quis nos alcançar. E uma outra experiência, né? Pode aplaudir, que é Jesus, né? Imagina. Um presídio com uma igreja grande dentro do presídio. Essa é uma revolução no Brasil. Gente, uma revolução. Será que nos damos conta daquilo que Deus faz através do sim dos irmãos? O nosso sim, ele pode transformar a vida das pessoas, né? Eu estou na comunidade há 17 anos. E o que me moveu na comunidade, o que me chamou a atenção sempre foi a evangelização. Eu sinto que para nós, nesse ano de retorno à casa do Pai, a evangelização é o meio pelo qual nós podemos voltar. Mas nós não voltamos sozinhos, né? Nós podemos trazer aqueles que o Senhor nos confia. Tem um preso lá que ele era evangélico, de família evangélica. Era pastor, me parece. Era pastor dentro do presídio. Então, ele pregava para as facções, ele tinha sido eleito lá, né, entre os internos, para pregar a palavra de Deus em uma igreja evangélica. E, quando era criança, ele teve um sonho. O sonho era um trono iluminado, ele não via o rosto, e anjos de um lado e de outro. E ele sempre trouxe esse sonho no coração, né? Ele nunca esqueceu desse sonho. E uma vez ele partilhando com um outro preso, ele falou assim: talvez Deus tenha um propósito para a sua vida. E ele pensou, um propósito aqui dentro. E ele foi chamado, né, para ir participar da nossa missa de forma aleatória. Ele foi por curiosidade. E na missa, quando o padre ergueu a Eucaristia, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viu Jesus. Não viu só aquela Eucaristia, mas viu Jesus. E aí ele fez memória de todo aquele sonho e do propósito que Deus tinha para a vida dele naquele lugar. Esse mesmo preso, padre, ele deu uma palavra para nós, da Aliança de Misericórdia. E hoje, em oração, eu sinto que essa palavra é para todos que estão aqui. Busquei entre eles um homem capaz de construir um muro e capaz de pôr-se na brecha em prol da nação, para que não destruísse, mas eu não encontrei. E eu lembro que depois dessa missa, esse irmão falou assim: vocês da Aliança estão na brecha por nós, intercedendo, combatendo por nós, né? Vocês estão aqui conosco. Um outro preso, irmãos, ele falou assim para mim: irmã, eu nunca acreditei no amor de Deus. Quando eu conheci vocês aqui dentro do presídio, eu tive vontade de ficar preso e não sair mais, porque toda vez que eu saio, eu apronto a mesma coisa e eu volto para aqui. Eu não aprendi a fazer outra coisa. Eu fui abusado quando eu era criança, desde muito cedo eu sou traficante de droga, matei pessoas, eu fiz muita coisa errada. E a minha família, ela não me visita mais, porque toda vez que eu saio, eu volto para cá novamente. Só que vocês são insistentes. Vocês estão aqui todo final de semana. Então, como é que eu não vou acreditar que Deus me ama? Vocês poderiam estar na casa de vocês, fazendo outra coisa, mas vocês estão aqui
visitando a gente. Vocês estão aqui falando do amor de Deus para nós, dizendo que Deus é capaz de perdoar e que se a gente abre o coração, Deus é capaz de realizar maravilhas. Hoje eu acredito no amor de Deus por conta da vida de vocês, que é um testemunho dessa presença para nós. Mais forte para Jesus. Ele é o Cordeiro que dá vida por nós. Obrigado. Canta o nome dele, vai! Jesus, canta com autoridade, com a fé. Jesus, teu nome é poderoso. Jesus. Por último, irmãos, eu queria que você pudesse hoje guardar isso no teu coração. O Senhor também te chama a entrar na brecha. O Senhor hoje também te chama a se erguer e assumir o nosso carisma como a sua identidade. Nós não somos missionários só aqui na Festa das Tendas, mas nós precisamos voltar para a nossa casa com esse desejo no coração. E Jesus não desiste de ninguém, né? Aqui tem Victor, ele vem da ilha de Santo Domingo, missionário da Aliança. Porque a gente não ama ao atacado, a gente ama ao particular, ama cada um como único. E Victor tem uma experiência muito bonita que queria partilhar. Assim como o padre falou, eu sou o Victor, eu sou da República Dominicana. Aqui tem 4 irmãs da República Dominicana. Isso mesmo, lá na República Dominicana eu conheci a comunidade Aliança de Misericórdia. Já tem mais ou menos 4 anos que eu conheci a comunidade. Desde que eu conheci, o que mais me chamou a atenção foi a evangelização radical. Eu vi que no carisma você poderia verdadeiramente viver esse evangelho. Quando as irmãs começaram a falar da missão que faziam, pastoral de rua, eu falei, meu Deus, eu quero viver isso aí também. Eu quero evangelizar aqueles que mais precisam. Eu senti que encontrei meu lugar. Hoje eu estou no 3º ano da formação, estou morando no centro de São Paulo, na Casa Cenáculo. E assim, morar na Casa Cenáculo é uma graça muito grande. Nós, graças a Deus, temos a graça de sempre acolher, receber uma pessoa conosco. Fica conosco um tempo, depois encaminhamos para a casa de acolhida. Quase sempre temos alguém em nossas casas. E uma das últimas pessoas que nós recebemos foi o Rafael. Rafael, eu falo assim que foi um presente de Deus. Eu lembro que era uma quinta-feira à noite. Eu estava voltando da Fundação Casa, depois de pregar lá, junto com a Gabi. E perto de um restaurante que tem perto lá de casa, o Rafael se aproximou de nós. E ele não parecia que estava na rua, ele estava bem vestido, tudo. E ele falou assim, eu quero pedir ajuda para vocês, mas eu não quero dinheiro, eu só quero comida. Nesse momento, eu olhei para o Rafael e eu falei, se você quer comida, então vamos para nossa casa, para você jantar conosco. O Rafael, ele ficou em silêncio e falou, como assim? Vocês nem me conhecem e estão me convidando aí com vocês para a sua casa? Eu falei, vamos jantar conosco. Ele aceitou e nós fomos para casa, então. No caminho, eu parei para pensar, meu Deus, será que lá em casa tem janta? Ou será que nós vamos precisar fazer alguma coisa? Mas Deus proverá. E aí nós continuamos. Quando chegamos lá em casa, foi muito especial. Especial mesmo. Pense assim que Deus preparou as coisas. A Clara, ela faz uma galinhada em momentos especiais, muito boa, e nesse dia ela tinha feito uma galinhada. A mesa estava bem bonita, preparada, e o Rafael foi e sentou conosco. No momento que o Rafael está na mesa, nós começamos a falar com ele, falar um pouco da missão,
E ele também começou a falar um pouco da vida dele. A primeira frase que ele falou foi assim: todo mundo fala que Deus é muito bom, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. E dentro de mim tem uma coisa boa, mas também tem uma coisa ruim. Então em Deus tem uma parte boa, mas também tem uma parte ruim. Nesse momento eu fiquei pensando, meu Deus, o que você pode falar para essa pessoa? E ele começou a explicar porque ele pensava que Deus era ruim também. E foi pelos sofrimentos que ele passou na vida dele. Ele falou que a mãe dele, ele perdeu a mãe morreu num acidente de trânsito. Então foi muito duro, imagine perder um familiar assim, de uma forma assim. E quem estava dirigindo era o pai dele. Então o pai se culpou muito. E o pai ficou numa depressão muito forte. Tanto que ele ficou 2 anos sem pentear o cabelo. Depois disso, o pai, depois de 5 anos, faleceu. E não só isso, ele falou assim: tem 4 meses que eu não vejo minha filha, eu não sei como ela está. E, além disso, tem o vício, que eu não queria estar no vício das drogas, do álcool. Eu não queria isso, Deus sabe. E às vezes eu peço uma coisa para Deus, e eu falo: Senhor, por que eu não morro de um infarto? Tem tantas pessoas que recebem um infarto, que a pessoa morre, mas eu não. E eu só queria pedir isso para você: deixa eu morrer. Eu não me joguei da ponte ainda, porque eu não tenho a coragem para fazer isso. Não tenho a coragem nem para isso. E o Rafael começou a chorar. E nesse momento eu pensei: meu Deus, o que você fala? O que você fala para essa pessoa? E aí eu senti que o Espírito Santo falava que não eram palavras, não era falar. Era assim, ser como o Padre falou, ser instrumento e deixar Jesus transformar a vida dele. Então, nesse momento, nós falamos um pouco do amor de Deus e de que como Ele está ali, nesse dia, era um sinal de que Deus tinha coisas boas para ele e que ele iria entender esse amor de Deus. Então, nesse momento, nós oramos por ele. Foi um momento assim, muito, muito forte. E Rafael chorou muito. Foi um momento de libertação mesmo. Uma das coisas que mais tocou o Rafael não foi nem a oração. Foi porque ele estava na rua e de repente convidaram ele para jantar. De repente convidaram ele para dormir numa cama. E ele falou assim: olha, isso aqui não é possível. Como assim que eu estou na rua, de repente eu tenho uma casa aqui para dormir, eu posso dormir aqui? Parece que Deus me encontrou, parece que Ele preparou esse momento. Ele ia mudando o jeito como ele ia falando de Deus. E o Rafael foi como recebeu o filho pródigo mesmo. Ele andou por 3 dias nas ruas e o sapato dele estava tudo quebrado. E em nossa casa lá no refeitório tem uma imagem do abraço do filho pródigo. E o sapato estava igualzinho que o sapato do Rafael. E falou: meu Deus, é mesmo. Olha, é mesmo, parece meu sapato esse aí. E aí começou então, com Rafael, Deus começou a nos ensinar muito. O que você faz quando uma pessoa vai para a casa de acolhida, sai, depois volta, depois sai de novo, que nesse momento estava com muitas dúvidas. Meu Deus, mas será que nós precisamos ser um pouco mais duro? Será que nós precisamos colocar mais regras? Falava, eles têm a consciência fraca. Nós precisamos acreditar nele. Nesse momento, nós acreditamos no Rafael. E foi providencial, porque no outro dia nós fomos para o Retiro Talitacum, que aconteceu no Botuquara. Conseguimos uma vaga lá para o Rafael. E Rafael fez uma experiência maravilhosa. Assim, em cada momento você olhava para ele, Rafael chorando. Mas um momento, Rafael chorando de novo. Tanto que depois que acabou o retiro, eu tive a graça de entrar em contato com um irmão do Rafael. E depois que acabou o retiro, o irmão se apresentou lá para ver seu irmão. Eu levei ele onde estava o Rafael. Os dois se abraçaram e choraram muito, muito. O Bruno começou a chorar ainda mais do que o Rafael estava chorando. E o Bruno falou assim: eu pensei muitas vezes em desistir dele, mas ele é meu irmão. Eu não posso deixar ele para trás. E com Rafael, o Senhor foi transformando, fazendo maravilhas. Ele falou assim para nós. Ele antes não participava muito da igreja, mas ele falou assim: eu quero pedir uma coisa para Deus que é quase impossível.
Eu quero pedir que minha mulher me aceite de volta. Falei, irmão, para Deus não existe impossível. Depois que o Bruno chegou, então, ele ligou para a mulher dele falou para ele voltar. Tanto foi tão rápido que ele nem se despediu de mim. Estava ansioso por voltar para casa. E foi assim. Quando ele estava no carro, ligou para mim: Vitor, desculpa aí que eu saí assim, mas olha, minha mulher me aceitou, tá de volta, estou voltando para lá. Depois que chegou na casa, ele ligou para mim de novo e falou: olha, eu aprendi uma coisa com vocês. Agora eu vou para a missa todo domingo. E não só isso, eu sou músico e eu vou pedir para tocar lá na paróquia, que fica perto da minha casa. Vai ficando de pé, porque com Jesus tudo pode mudar, não é? Tudo. Um momento só. Gostaríamos com Padre Rodrigo orar um momentinho para vocês, junto com Victor, com nossos irmãos do ministério, pedindo mais de Jesus. Ele nos convidou a irmos para evangelizar. Nos deu autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. E a gente experimenta isso graças a Deus. Todo dia que nós confiamos nele, ele confia em nós e age através de nós. No final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, se diz que o Senhor confirmava, ele confirmava a palavra dos apóstolos com os sinais que acompanhavam. Ele cura, ele liberta, ele coloca nos nossos lábios palavras, mesmo quando não sabemos o que dizer, não é? Mas ele age através do nosso abraço, ele age através do nosso olhar. Faça assim agora, coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, direita e esquerda. Vamos formar uma corrente única, para que possamos nos abandonar na sua presença e pedir mais dele, mais dele, mais dele, mais do Espírito, para que todo o nosso corpo, todo o nosso ser seja consagrado agora para o Senhor, que nos envia para evangelizar, para o mundo desesperado por misericórdia. Se una, vai orando para quem está do teu lado, vai pedindo para quem está do teu lado, mais do Espírito Santo, mais de Jesus na sua vida, para que Jesus haja. Mais do Espírito, nós queremos mais, Senhor, mais o teu Espírito sobre nós. Receba mais do Espírito Santo de Deus. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, oramos pedindo a força do teu Espírito Santo operante em nosso interior. Move, Senhor, o nosso coração para a tua presença. Pai, nós pedimos que a graça do teu Espírito Santo possa inflamar em nós. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para sermos sensíveis à voz do Senhor que deseja conduzir os nossos passos, direcionar o nosso caminhar. Irmãos, a imagem que o Senhor traz na oração são de ouvidos abertos. Éfata, abre-te a voz de Deus. Como a Jéssica trazia para nós, ela ouviu a voz do Espírito Santo e fez o que Deus pediu. E hoje temos ali tantos presidiários sendo impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer usar de você, meu querido. Deus quer usar de você, minha querida. Não se sinta pequeno, não se sinta indigno. Deus não escolhe os perfeitos. Ele vai abençoando, Ele vai aperfeiçoando aqueles que creem e esperam nele. Receba agora a autoridade espiritual em nome de Jesus. Ouvidos e corações abertos à voz do Espírito Santo de Deus. Mais o teu Espírito, mais, Senhor. Vai desejando, meu querido, vai desejando, meu querido. Lança fogo sobre nós. Inflama os nossos corações, Espírito. Canta, declara isso, fogo abrasador. Fogo abrasador, pois sedento estou. Ora para que está
porta do teu lar. Ora com poder. Pede o batismo do Espírito para os teus irmãos. E receba. Fogo nos olhos, fogo no coração, Pois sedento estou, fogo nos lábios, teu Senhor. fogo abrasador. Fogo nas mãos, unge. E esse fogo não se apagará jamais. Isso, vai profetizando isso, vai cantando. E esse fogo não se apagará. Canta, família, canta, aliança de misericórdia. E esse fogo não se apagará jamais. E esse fogo não se apagará.